Eu já vou começar essa matéria de hoje pondo na lousa. Gente, se for aquilo que a maioria faz, no dia da prova, quer dar uma olhada nos slides e acha que isso é suficiente para tirar nota, não é. Até porque a gente vai ver aqui que é uma matéria até um pouquinho complexa. A gente vai estudar a norma, vamos estudar a lei, a regra, para poder estudar a regra constitucional. Precisa estudar, claro. Além de estar na grade, ela é uma matéria 100% recorrente no exame da ordem. E além disso está na grade. Então, a gente vai tomar o cuidado de fazer isso assim com muita calma, sem atropelamento. Por isso que na prova N2, você só vai fazer a prova sobre normas constitucionais que a gente vai passar a dar hoje. Normas constitucionais. Começa com ordenamento jurídico, começa com as antinomias, depois a gente vai exclusivamente para as normas constitucionais, que são regras e princípios, depois nós vamos discutir a aplicabilidade das regras constitucionais. É uma matéria curta que dá para você. Ó, eu passei essa aula para vocês já com 2, 3 dias de antecipação, ou mais. Então, se você leu, você chega aqui, claro que você vai aprender agora, a gente vai aprender a estabelecer uma interpretação, mas não é novidade, você já leu. Então, quando eu chego aqui, abro aqui o iPad, começo a falar com você sobre uma matéria que você não leu nem um minuto, tudo vai ser novidade, até a vírgula que eu puser ali vai ser novidade para você. Então, é o que eu mostrei para vocês na prova, gente. Se a gente não fizer isso, se aí não ficar um hábito, depois você encontra dificuldade. Eu mostrei para vocês que a prova estava facílima. Tudo que estava errado estava grosseiramente errado. Porque se você estava lendo os slides, você percebe, é perceptível. E quem fez isso que eu conclamei aqui desde o início, percebeu. Então veja, nós vamos começar a falar aqui, eu vou até fazer o fundamento, eu vou colocar o fundamento aqui, olha gente, nós vamos estudar isso. Depois, nós vamos ver de novo o que eu falar aqui, porque nós vamos para os slides. Veja, vamos passar por esta categoria 2 ou 3 vezes. Mesmo assim, se você ficou com dúvida, mas está aqui dentro, está acompanhando, eu estou aqui para tirar dúvida. Agora, não adianta se você não está aqui, se você não vem, se você chega tarde, sai cedo, e não, aí é diferente, aí não depende de mim, aqui nós temos uma rodovia de mão dupla, é eu e você. Então, não pensa que eu fico satisfeito quando eu pego e entrego nota aqui, nota 2, 3, 4, não é. Mas eu tenho que ser coerente e justo comigo, com você, com o curso, com a faculdade e com a própria OAB, que eu já fui diretor 3 vezes. Veja, nós precisamos, inclusive, respeitar os alunos que estudou e tirou nota. Então, tem essas condições. Então, veja bem, gente, são 5 aulas. Nós vamos fazer uma prova em N2 só sobre essas 5 aulas. Eu não vou pegar nada daqui para trás. É só você estudar essas 5 aulas. Estudar mesmo, desde já. Não esperar chegar a prova para estudar, até porque a prova já está marcada. As provas começam na primeira segunda-feira de junho, que será dia 3. Essa aqui, primeira segunda-feira, dia 3, a gente já está fazendo prova. Nós temos um mês, exatamente. 5 aulas, e a N2 vai ser exatamente sobre essas 5 aulas. Veja, não tem trabalho para tirar nota, é sobre a N2, e é uma prova sem consulta, como a gente fez aqui, porque as perguntas a pergunta está certa ali dentro, é só você tem a noção de que aprendeu, aqui você escolhe a pergunta, a opção certa, porque tem uma pergunta entregue ali. Ok, gente? Então, estudem. Você chegou em casa, fez aqui, chega na aula que vem e fala, professor, o senhor pode me dar uma ajuda aqui? O senhor explicou, o senhor falou, eu ainda não entendi. Eu não tenho nenhuma dificuldade. Se você quiser ficar depois da aula aqui, eu fico. Tudo para você ter, na verdade, uma noção do que a gente está fazendo. Agora, depende também de você, não depende só de mim. Nós vamos fazer uma N2 só com 5 aulas. Ok, gente? Ok? Entendido? Bom, então depois vocês repassem isso, porque quando as pessoas chegam depois, mais tarde, a pessoa não sabia. Não, mas eu informei a classe, portanto, está aqui. Depois vocês repassem isso aí, porque a gente vai fazer isso. Então, antes de ir para os slides, eu vou passar para vocês aqui. Então, pensa no seguinte,
Nós vamos estudar as normas constitucionais. Gente, isso aqui, gente, precisa estudar. Porque você não pode pegar o operador de direito que não conhece norma. Por que ela nasce, por que ela existe, como é que a gente elabora. Então, nós temos que partir do princípio, né? Isso aqui foi estabelecido por um gênio da operação do direito, que é Hans Kelsen. Então, o Hans Kelsen, que era, nós já falamos dele aqui, um positivista, normativista, ele criou, na verdade, isso aqui é chamado de escalonamento de normas, ou seja, é um sistema hierárquico. Sistema hierárquico. Quando você pega, e falando de um sistema, olha, deixa eu lembrar de novo de uma coisa, ó. Se você aprende escrevendo, escreve. Se você não precisa escrever para aprender, eu tenho que escrever. Tudo que eu vou falar aqui está nos slides. Portanto, se você anota porque você aprende, não tem problema. Se você não é assim, acho melhor você olhar para mim. Porque isso aqui está tudo no slide. Está mais de uma vez nos slides. Sempre eu repito o slide de uma outra forma para a gente entender. Vou dar uma explicação e depois a gente vai explicar de novo nos slides. Então vamos lá. Tudo porque existe uma N2 e é possível que você reconquiste sua norma. Então isso aqui, criado pelo Hans Kelsen, ele chamou de sistema vertical. Por que é um sistema? Ó, se vocês pegarem aquelas luzinhas lá chinesas, né, que iluminou o mundo, aquilo é um sistema. Você pega lá no Natal, apagou uma, apagou o restante. Porque uma depende da outra, elas são sequenciais. Então, apagou uma coisinha daquela, acabou, custa 10 reais, porque acabou. Então, quando a gente está falando de um sistema, é uma organização que não tem nada solto aqui dentro. Todas as regras estão amarradas umas às outras, por isso ela forma um sistema. E o Hans Kelsen vai chamar de sistema porque elas vivem dentro de um conjunto de interdependência. E por que ele chama de sistema hierárquico? Porque ele diz o seguinte, ó, essa norma que está aqui, ela precisa estar alinhada inteiramente com a norma que está imediatamente acima. Por isso, é um sistema de escalonamento, é um sistema hierárquico. A norma de baixo precisa, ela está absolutamente compatível com a norma de cima. E se não tiver, ela está cometendo uma ilegalidade. E se estiver desapontando a Constituição, uma inconstitucionalidade. Então esta norma precisa estar de acordo em absoluto com essa, até porque ela tira a luz da sua sobrevivência da norma superior. Ou seja, ela existe em face da existência da norma superior. E a norma superior em cima da outra. E assim sucessivamente. Até chegar onde? Até chegar na Constituição. A Constituição é a lei maior. E a Constituição é a última lei que tem normatividade. Tem acima da Constituição, depois tem uma regrinha aqui que eu vou falar depois, só para não criar aqui agora um antagonismo, porque ainda tem uma lei acima da Constituição, mas ela não dispõe de juridicidade. É uma norma chamada, né, essa norma hipotética de Hans Kelsen, que ele fez só para poder fazer um fechamento. Mas a gente fala dela depois. Então, a norma de maior juridicidade dentro do Estado é a Constituição. A Constituição, portanto, é a última norma com juridicidade. Portanto, ela é a Carta Magna, é a lei maior, é a Constituição. Isto posto, todas as normas abaixo dela, dentro do sistema de compatibilidade, precisa estar respeitando a Constituição, precisa estar absolutamente dentro das regras estabelecidas pela Constituição. E se não tiver, ela precisa sair do ordenamento, porque ela está contrariando a Constituição, ela está cometendo uma inconstitucionalidade. Portanto, quem determina o paradigma, o modelo do ordenamento jurídico é a Constituição. Por isso ela é tida como
a lei que estabelece, na verdade, uma regra sobre todas as outras normas e atos existentes dentro do Estado. Nenhum ato pode existir, nenhuma regra, nenhuma lei, nenhum princípio que contraria a Constituição. Por isso nós temos um sistema constitucional hierárquico, completamente hierárquico, ou seja, a regra maior determina o modelo de ordenamento jurídico dentro da Constituição. Ok, gente? Então veja, se existe uma regra, todas abaixo da Constituição, todas, são chamadas de normas infraconstitucional, ou seja, normas que estão abaixo da Constituição. A Constituição é o Estado, é a lei soberana, e ela determina o modelo a seguir por todas as demais. Portanto, todas as que a gente vai colocar aqui são normas infraconstitucionais, abaixo da Constituição, e precisa seguir o modelo da Constituição. Nenhuma aqui pode contrariar a Constituição em nenhum momento. Percebam que eu estou repetindo isso inúmeras vezes, porque da mesma forma que eu falei para vocês na prova, olha, a Constituição, de acordo, né, com a sua classificação, né, e eu procurei colocar isso para vocês aqui, gente, isso aqui precisa estar claro na cabecinha de vocês aqui, né, por isso que a gente fez aquilo antes, para depois fazer aqui, estudar as normas. Então, se eu estou colocando lá assim, olha, a Constituição, que é, na verdade, uma criação do poder constituinte originário, que cria a primeira Constituição, ele é um poder constituinte originário, fundacional, histórico. Ele cria uma Constituição. A partir da segunda ela não será histórica, será pós-fundacional. E, na verdade, será revolucionária, porque ela vai derrubar uma Constituição. Então, é o momento de vocês pensarem o seguinte: quando eu pus lá assim, olha, o poder constituinte originário, ele é ilimitado, porque ele não tem limites, mas ele não pode, por exemplo, numa nova Constituição, colocar, por exemplo, uma pena de morte. Vocês percebem que isto, de tanta gente falar disso, você vai entender que coisa grosseiro. Porque se o poder é ilimitado, e você fala que não pode colocar pena de morte, você está limitando o poder. Exatamente disso que eu estou falando aqui. Se eu estou falando para você que a Constituição está aqui e ela tem, na verdade, supremacia sobre todas as regras, não dá para criar uma regra abaixo dela que não respeite os seus ditames. Portanto, se você tiver aqui, por exemplo, dentro do Estado de São Paulo, que das 27 unidades federativas, são 26 estados e um Distrito Federal, eu falei para vocês que estes entes federados, eles gozam do chamado direito público, a autonomia de direito público. Eles têm autonomia. Mas será que a Constituição de São Paulo pode criar uma regra aqui que contraria a Constituição Federal? Não, nunca, senão a Constituição Federal não estava ali no ápice. Mas é possível que assim você vai responder uma pergunta dessa na prova. Ó, São Paulo goza da autonomia do direito público, razão pela qual ele cria suas regras dentro do Estado, inclusive regras que contrariam a Constituição Federal. Isso é pergunta da OAB. Veja, se eu estou falando para você que a Constituição aqui em cima você não pode contrariar, ponto pacífico, é isto, nada pode contrariar a Constituição, absolutamente nada. Ok, gente? Eu vou dar um exemplinho aqui de 2 minutinhos, saindo um pouquinho aqui, só porque eu acho importante que alguém fez essa pergunta. Eu falei, não, vou responder porque aluno de direito precisa estar atento a tudo. A Constituição não é matéria de vocês, mas eu quero usar para poder falar do que eu estou falando, ok? Por isso que eu quero falar essas 5 aulas que nós temos até a prova N2, inteiramente sobre o assunto, para a gente ter entendimento. Então vamos lá. A Constituição diz ali no artigo 53, ela trata de uma coisa chamada imunidade material e formal. E lá no artigo 53, parágrafo 2º, a Constituição Federal diz que deputados e senadores, ou seja, os parlamentares, né, federais, deputados e senadores,
não podem ser presos a não ser em crime flagrante delito de crime inafiançável. Então só tem duas possibilidades de você tornar detido um deputado ou um senador depois da diplomação. O crime é inafiançável e ele foi pego em flagrante delito. O que é um flagrante? Você já deve ter aprendido aí em direito penal, mas vou dar uma explicação bem objetiva. Você está em situação de flagrante em três situações. Ou você é pego cometendo o ato, ou você é pego na perseguição. Então o indivíduo cometeu o ato e acaba, na verdade, né, em perseguição, ele é detido. E aí isso também está dentro da flagrância. Ou ele é pego posteriormente, com alguma situação que estabeleça a relação dele com o crime. Ou seja, algum material que ele utilizou, arma, alguma coisa, ou inclusive alguma coisa da vítima, que estabeleça a relação entre ele e a vítima que na verdade foi ocasionada por ele. Esta situação estabelece um flagrante. Isso é flagrante. Então, o indivíduo que foi pego nessas três situações, ele está dentro do flagrante. O deputado ou senador deve ter outro detalhe. Não pode ser só flagrante. O crime precisa ser inafiançável. Porque se o crime for afiançável, também ele não pode ser preso. Percebe? Isso é chamada imunidade. Imunidade. Na verdade, não pode entender-se como subproteção. Mas isso depois da redemocratização do Brasil, a Constituição de 88 trouxe as imunidades, eu acho até que exagerou, mas está lá na Constituição. Em face do que acontecia antes, nesse período da ditadura militar. O deputado era preso porque ele falava alguma coisa e tal. Então, eles, para evitar isso, criaram a chamada imunidade. Então, veja, por que eu estou falando isso para vocês? O deputado Chiquinho Brazão foi preso 6 anos depois do crime. Foi preso num domingo e foi preso na sua residência. Percebe? Veja bem, gente, deixa eu separar aqui porque vocês são operadores de direito. Eu jamais vou defender um bandido desse, porque é bandido e devia morrer na cadeia. Por quê? Porque cometeu um crime absolutamente, absurdamente desumano, em face da carreira e tudo mais. Jamais vou defender. O que nós estamos defendendo aqui é a Constituição. Veja, que ele vai ser preso, que ele tem que ser preso, mas pela forma correta. Então veja bem, o Alexandre de Moraes, para poder puni-lo, cria uma coisa chamada flagrante permanente. E aonde que ele vai pegar o flagrante permanente? Ele se baseou de que esse indivíduo solto estaria, na verdade, cooptando testemunhas, cooptando pessoas, ou seja, influindo nas pessoas que podiam depor e tudo mais. Isso é verdade. Veja, aí o que ele faz? Ele prende o indivíduo através da prisão preventiva. A prisão preventiva é outra situação que estabelece o seguinte: quando você tem um indivíduo para ser preso regularmente, formalmente, dentro da formalidade, ele só é preso de duas formas. Ou ele está cometendo o crime e é preso em flagrante, ou a justiça determina através de uma sentença condenatória transitada em julgado que ele tem que ser preso. Então, é um preso estabelecido através da justiça penal. Existe alguma possibilidade de alguém ser preso fora disso? São as chamadas prisões excepcionais, que é a prisão temporária e a prisão preventiva. Na prisão preventiva, que é o caso aqui, vou me ater a ela, é porque o juiz pode entender o seguinte: esse indivíduo solto, ele é periculoso. Esse indivíduo solto é capaz de ele sair matando todo mundo. Esse indivíduo, ele está cooptando testemunhas de pessoas, porque ele tem influência sobre as pessoas, e ele vai modificar o andamento do processo. Ou então, outra justificativa da preventiva é que esse indivíduo tem possibilidade de fugir do Brasil, porque ele tem muita influência sobre as pessoas, ele é capaz de sair do Brasil, então existe a possibilidade de fuga. E se existe a possibilidade de fuga, a gente estabelece a preventiva para que ele não fuja. Ok, gente? Veja, isso é matéria de direito penal, só estou mostrando para vocês aqui. Acontece que quando o Alexandre de Moraes determinou a prisão, ele não determinou a prisão pelo que diz o artigo 53, parágrafo 2º. Ou seja, crime inafiançável e flagrante delito. Ele determinou a prisão pela prisão preventiva. A prisão preventiva
torna o crime inafiançável, porque o crime inicialmente era afiançado, e torna o flagrante permanente, que é outro instituto criado pelo Supremo, que ele está dizendo o seguinte: o cara que cometeu esse crime, o dinheiro ainda continua rolando, as transações que eles fazem aí são todas transações absolutamente corruptas, continuam existindo, então ele parte do princípio que isso está se renovando sempre, então o flagrante é um flagrante permanente, o indivíduo nunca sai do flagrante. E aí ele determina a prisão no domingo, estabelecendo pela prisão preventiva o flagrante delito e o crime se tornou inafiançável. Deu para entender? Estou falando exatamente dessas coisas. Aqui você tem uma situação estabelecida que a Constituição fala uma coisa e hoje você tem alguém desrespeitando a Constituição. Que ele tinha que ser preso, ele seria preso. Mas qual é a modalidade? Respeitar o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição, que fala em crime inafiançável, né, e flagrante delito. Ok, gente? Isso que eu quero que vocês entendam, porque aqui, se você não conhece a Constituição, é difícil a gente ficar fazendo esse tipo de interpretação, e eu estou querendo levá-los a conhecer a Constituição. Então, a Constituição, o que ela coloca ali, é regra máxima. Precisa respeitar, se não respeitar, comete inconstitucionalidade. E assim sucessivamente. Tem uma matéria que saiu aqui essa semana, se vocês quiserem ler, do presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, falando exatamente sobre isso. Tipo, por que a Câmara não decretou, não vedou a prisão? Porque quem decreta a prisão de parlamentar não é o Supremo. A prisão é decretada pela casa que ele pertence. Então, você tem que convocar 24 horas depois. O plenário tem 513 deputados lá. Eles são convocados, vão lá para o plenário. Se eles quiserem, por exemplo, vedar a prisão do indivíduo, tem que ter mais de 257 votos, ou seja, tem que ter maioria. Mas quem determina é a casa. Então o Arthur Lira até fala assim: olha, por que a casa não, na verdade, não permitiu que o Supremo intervisse aqui no Poder Legislativo? A gente já viu isso aqui, né? Quando um poder estiver realizando a sua função, não pode ter intervenção. A intervenção é depois, das diferenças e contrapesos. Aqui o que a gente teve é uma intervenção de um poder sobre o outro, ainda dentro da atuação do outro. Então, e ele diz ali, só para concluir para vocês, o que aconteceu? Ele falou assim: a Câmara, como os deputados precisam ser votados novamente, eles ficaram com medo do clamor popular de entender: olha, a Câmara está vedando a prisão de um bandido. Você percebe que a gente chegou num momento em que se desrespeita a Constituição em face do clamor popular. Isso é política, não é situação jurídica. Que ele tem que ser preso, ia ser preso, tem que ficar preso por resto da vida, não tenha dúvida. É claro que é uma forma de falar, né? Não existe prisão perpétua no Brasil. Então, só estou tentando mostrar para você não confundir, que eu não estou defendendo nem o indivíduo, nem o crime, estou defendendo a Constituição. Que ele tinha que ser preso, tinha, mas a casa tinha que determinar. As pessoas têm que votar lá na casa. Se é a favor ou contra a prisão? Sim, sou a favor. E isso fica registrado, todo mundo sabe. Então, era muito mais fácil eles fazerem o correto, porque o resultado ia ser o mesmo, mas não essa intervenção de um poder sobre o outro. Então, quando a gente está falando da Constituição, eu estou tentando mostrar para vocês aqui que a Constituição determina tudo dentro do Estado. E ela precisa ser respeitada. Em todos os níveis, principalmente para nós aqui, operadores de direito, que a gente vai mexer com isso o tempo todo. Então a gente precisa ter esse entendimento. Ok, gente? E não só para falar da Constituição, é porque vocês precisam ter essas atualizações. Porque duvido que vocês não passassem por qualquer concurso público hoje, inclusive o exame da OAB, que você não tivesse que responder uma pergunta desse nível aqui na prova de direito constitucional. Porque isso vai ser recorrente. Ok? Então veja. O Hans Kelsen, que era normativista, positivista, né, monista, que ele entende que todas as regras do Estado, na verdade, são oriundas, né, do regramento jurídico. Então, isso é pensamento monista. Para os monistas, Estado e direito representam uma única realidade. O direito só pode existir se ele for criado pelo Estado. Então, esses monistas normativistas, na verdade, eles não têm entendimento do justnaturalismo, do direito natural. Para eles, tudo é estabelecido pelo Estado.
Então, quando o Kelsen cria esse sistema, ele está exatamente criando um sistema de ordenamento jurídico. Ordenamento, ordem, organização. A organização aqui, como eu mostrei para vocês, ela advém de um escalonamento. Ou seja, a norma de baixo precisa estar respeitando a de cima e assim sucessivamente até a Constituição Federal. E, veja, lá tem uma norminha aqui em cima, eu vou deixar de falar por último, chama Norma Pressuposta Hipotética de Hans Kelsen. Vamos explicar tudo aqui, porque ela não detém juridicidade, portanto ela não determina, até porque ela é esvaziada de juridicidade, portanto ela não impõe nenhuma situação a ninguém. Ela está ali só para fechar o esquema. Então vamos entender o esquema inteiro. Então quando o Hans Kelsen com isso, não é da nossa, desta grade a gente elaborar espécies normativas. Portanto, mesmo que não seja da grade, aqui nós levaríamos aqui essas 5 aulas elaborando cada espécie, lei ordinária, lei complementar. Eu não vou deixar de falar sobre elas, até pus nos slides, para vocês terem entendimento do que são elas. Então, veja, quando você está dentro do escalonamento, abaixo da Constituição, está aqui as emendas constitucionais, que, aliás, não pode ser novidade para nós outros, porque a gente falou muito de emenda constitucional aqui, que nós estamos tratando da Constituição, certo? Ué, a única possibilidade que você tem aqui do poder constituinte derivado reformador é agir sobre a Constituição respeitando aqueles limites deixados lá pelo poder constituinte original, lembra? Limitação formal, limitação material, limitação circunstancial e a limitação temporal. Respeitou isso? Veja, você pode alterar a Constituição porque ela precisa ser atualizada. E a única possibilidade que nós temos de atualizar a Constituição é através das emendas constitucionais. É a única espécie normativa. Então, deixa eu ver se eu consigo facilitar aqui. Pensa no seguinte, ó. Nós temos 2 casas legislativas aqui que elaboram as emendas constitucionais. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que na verdade é o Poder Legislativo Federal, chamado de Congresso Nacional. Com a junção das 2 casas, nós formamos uma terceira casa que é o Congresso Nacional. Tá? Por quê? A Câmara tem, dentro da Constituição, matéria privativa. O Senado tem dentro da Constituição matéria exclusiva do Senado e a junção das 2 casas forma uma terceira casa que é o Congresso Nacional, que também tem matéria exclusiva dentro da Constituição. Ok, gente? Para elaborar uma lei, uma espécie normativa, veja, apresenta-se o projeto, em regra, o projeto começa na Câmara, em regra. Por quê? Porque aqui é a Casa de Representação do Povo. Se for aprovado aqui, ela vai para outra casa. A outra casa tem independência para, se quiser, até arquivar o projeto. Porque ela tem independência, ela está fazendo, em regra, ela está fazendo um papel de revisão. Estou falando em regra, gente, porque existe uma possibilidade de um projeto começar aqui. Se for um projeto apresentado só por senador, aí você inverte, ele começa por aqui, porque só tem senador, e depois a Câmara seria a casa revisora. Como a Constituição estabelece que, por ser a Casa de Representação do Povo, então você tem um projeto apresentado, projeto popular, qualquer do povo, ou apresentado por um deputado, uma comissão de deputados, pelo Presidente da República, pelos tribunais superiores, pelo Procurador-Geral da República, qualquer um vai começar aqui.
A única possibilidade de começar aqui é quando é apresentado só para o senador. Tá, gente? Então, veja bem. Esta espécie normativa, ela então vai ter que ser aprovada aqui. Se for aprovada aqui, aí sim ela vai para cá. Como nós estamos tratando de uma emenda constitucional, veja, então você tem uma PEC, né, que é uma proposta de emenda constitucional. Primeiro, que para propor uma emenda constitucional, nós já vimos aqui, só pode ser 1/3 dos deputados ou 1/3 do senador, certo? Ou pelo presidente da República, que ele pode propor, ele não pode participar de mas ele pode propor. Ou então tem aquele elefante branco que eu falei para vocês aqui, que é mais da metade, ou seja, a maioria absoluta das assembleias legislativas. Então você tem, o Brasil tem 27 assembleias legislativas, onde você tem os deputados estaduais. Nós temos 26 estados e um Distrito Federal, 27 entes federados, 27 assembleias legislativas. Então, para apresentar, de acordo, isso é um elefante branco que devia ser tirado, porque ele não é usado. Para apresentar uma PEC, você tem que ter pelo menos acima de 14 estados, né? Ou o Distrito Federal junto para apresentar uma PEC. É um absurdo, isso aí está lá ainda, porque os estados têm seus próprios, os deputados e senadores que representam o estado, que pode apresentar uma PEC. Portanto, você tem uma ideia, nenhum estado pode ter mais do que 70 deputados, nenhum pode ter menos de 8. São Paulo, que é o estado mais populoso, tem 70 lá. Veja, é chamada proporcionalidade relativa. Se fosse proporcionalidade absoluta, com certeza São Paulo teria mais de 100 deputados lá. Mas como ninguém pode ter mais que 70, São Paulo é o que mais tem 70. Então veja, apresentou a PEC, e em regra, como eu mostrei para vocês, ela vai começar aqui. Veja, aí você tem aquela coisa aqui que a gente já falou, ó. A nossa classificação quanto à estabilidade é rígida, seria super rígida, né, de acordo com José Afonso da Silva. Por quê? Você tem que passar 2 votações aqui e precisa obter quórum de 3/5. Gente, são 513 deputados. Você tem uma ideia? A maioria absoluta aqui seria a partir de 257. Lembra aquela coisinha que eu falei para vocês? Ó, maioria absoluta a partir do primeiro número inteiro depois da metade. 513 dividido por 2 dá 256,5. Primeiro número inteiro é 257. Portanto, você já tem 256 de um lado e 257 do outro. A partir de 257 você tem maioria. A partir de 257, 258, 300 até 513. Ok? Então veja, para você aprovar a PEC, não basta a maioria absoluta. Precisa da maioria qualificada. Maioria qualificada de 3/5. Significa dizer que a cada 5 deputados aqui, 3 precisa votar a favor. Aqui da mesma forma. Então você percebe o seguinte, uma coisa importante. Também eles aprovam ali, meia dúzia de gato pingado aprovam uma lei. Mentira. Isso não existe. Isso é uma coisa de mídia e não para nós. Porque para abrir os trabalhos, precisa ter maioria absoluta. Não abre nenhum trabalho para discutir espécie normativa se não tiver pelo menos 257 deputados inscritos e se não tiver pelo menos 41 senadores inscritos. Portanto, se tem 257, você não tem meia dúzia de gato pingado. Você tem maioria absoluta. Nenhuma espécie normativa para discussão dos trabalhos precisa, né, de qualquer meia dúzia de gato pingado, porque necessita da maioria absoluta para abrir os trabalhos. Então você percebe que quando a gente trata da emenda constitucional, isso que José Afonso da Silva queria dizer, que ela é tão difícil que para abrir os trabalhos, se tiver 257 aqui, abre os trabalhos? Abre, né? Porque é a maioria. Pode arquivar, porque para aprovar a emenda constitucional você precisa de 308. Percebeu? É tão difícil aprovar uma emenda que você pode abrir o trabalho e já arquivar. E mesmo assim, gente, imagine o seguinte, quando a gente fala de maioria, significa dizer que você está ali, tecnicamente quase na metade. Dificilmente você tem, na verdade, hoje, uma ideologia com maioria, porque é muito subdividido. Congresso é muito subdividido. Oi, não. Professor, nesse caso, então, a metade... Não entendi. A metade lá da Câmara dos Deputados
Se comparecer, a maioria, no caso, metade mais um, né? Não, metade mais um. A partir do primeiro número inteiro depois da metade. Metade mais um não dá conta certa. Não dá conta certa? Não, 513 dividido por 2, 206,5. São dois, no caso. Não. Isso é técnico. Isso precisa aprender, porque isso cai no exame. A maioria se faz a partir do primeiro número inteiro, depois da metade. Se você somar mais um, vai dar 257,5. Não existe ninguém lá, pelo menos biologicamente, pela metade. Fala. 258 no caso. Esta conceituação de maioria está errada. Que a maioria das pessoas erra na prova. Até porque isso não vai dar certo nunca. Porque primeiro que você já começa errado, depois o que é a maioria? É 257,5? E o restante? Você faz o que com o restante? Maioria se perfaz a partir do primeiro número inteiro, depois da metade. A partir, quer dizer, qualquer número inteiro depois da metade, configura a maioria absoluta. A diferença entre maioria absoluta e maioria simples está, na verdade, no universo que você está trabalhando. Se você está levando, você vai dar um exemplo de novo que eu já dei aqui. Essa classe tem 40 alunos. Tá. Se eu tenho que fazer uma votação aqui por maioria absoluta vai se perfazer a partir de 21. Agora, se eu estou fazendo qualquer coisa aqui que eu preciso da maioria simples, aí eu levo em consideração os presentes. Então eu somo todo mundo aqui, deu 30 alunos, mas eu preciso de maioria simples. Então eu vou pegar o primeiro número inteiro depois da metade, de 30 vai ser 16. Ok? Vamos lá. Eu estou levando um pouco mais de tempo, eu achei que ia ser mais rápido, mas tudo bem. Porque isso aqui está até fora do script, mas eu não consigo te explicar, ensinar isso, se eu pelo menos te der uma noção sobre isso aqui. Porque vocês não tiveram essa aula comigo, porque eu falo dessas coisas. Então vamos lá. Você imaginou que aqui você precisa ter 308 votos, ou seja, 3/5, em 2 votações. Então você faz a primeira votação. Vamos imaginar que deu, né, o quórum da maioria absoluta. É preciso fazer uma outra votação. Então isso é determinado lá dentro. Às vezes se faz no mesmo dia, às vezes uma semana depois. Depende muito do que se está discutindo. O que eu quero que vocês entendam aqui, se teve 2 votações e o quórum é de 3/5, se obteve 3/5 na primeira e não obteve na segunda, está arquivado. Ok? Isso é o que o José Afonso da Silva chama de, na verdade, de conscrição super rígida, pela dificuldade que você tem. Olha, gente, as emendas constitucionais que vêm através de uma proposta, se ela for uma matéria polêmica, pode desistir. Por quê? Ninguém tem essa maioria qualificada lá dentro. A não ser que tenha muita negociação e tudo mais. Mas vocês verem como é difícil aprovar uma emenda. Aí, se aprovou aqui 3/5 em 2 votações, vai para outra casa. Na outra casa vai acontecer exatamente a mesma coisa. Ou seja, você precisa de 3/5 em 2 votações. Imagina que já foi aprovado 2 votações aqui. Chegou na terceira votação, foi aprovado. E se na quarta não foi, está arquivado. Isso politicamente acontece lá, né? Às vezes chega na quarta votação, o cheque não caiu na conta, né? As propostas foi feita, mas não se cumpriu, tá? Porque pode ser uma proposta do presidente da República, proposta de emenda constitucional. E, às vezes, você tem uma situação política e fala, peraí, já aprovamos em 3 votações, nada. Eles vão lá na quarta votação, não dá quórum. Ou seja, se não conseguiu os 3/5 na quarta votação, está arquivado. Por que isso, gente? Porque a emenda vai alterar a Constituição Federal. Ela é a única espécie normativa que altera a Constituição. Pela importância dessa espécie normativa. Então nós temos que ter em mente isso, porque nós alteramos a Constituição, e a Constituição é o próprio Estado, se altera a existência do Estado, a forma de existir do Estado. Então, a emenda constitucional, veja, enquanto ela está sendo discutida, ela está abaixo da Constituição. Ela é uma espécie normativa infraconstitucional. Depois que ela é aprovada, ela não vai mais estar aqui, ela vai estar aqui, porque ela vai fazer parte da Constituição. Ok? A emenda
Desculpa, a proposta aprovada se torna uma emenda. A emenda está dentro da Constituição. Enquanto discutida, é um ato infraconstitucional. Ok, gente? Bom, veja, a emenda constitucional altera a Constituição, atualiza a Constituição, certo? Naquilo que a Constituição permite. Ela não vai alterar a cláusula pétrea. Ela não vai alterar a Constituição se a gente estiver aqui dentro de um momento excepcional, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. Nós vimos isso. Então, ela é tão importante que ela vai alterar a maior lei do Estado, que é a Constituição Federal. Por isso que quando ela é aprovada, ela imediatamente passa a integrar a Constituição. Aí ela passa a ser uma lei constitucional. Ok, gente? Bom, alguém ficou com alguma dúvida? Não fiquem, porque eu já estou falando a partir de agora o que vai cair na prova de 2. É daqui para lá. Ok, gente? Então veja, você percebeu que quando o Hans Kelsen fala isso, ele está respeitando inclusive as especificidades. Ele está respeitando o que cada norma, na verdade, quer dizer, quer estabelecer. As normas são criadas, né, pelo Estado, para o Estado fazer um controle social. O que pode fazer, o que não pode fazer, tudo tem que vir através da regra, das normas. Então, é o modo de existir do Estado. Então, quando o Estado, na verdade, criou, através do seu órgão competente, que é o Poder Legislativo, né, a aprovação de uma emenda constitucional, ele está, nesse momento, evidentemente, né, atualizando o Estado, atualizando a Constituição. Portanto, essa espécie normativa aqui, ela só pode ser congressual. Você percebeu que você não tem participação de ninguém, a não ser o presidente só fazendo uma proposta. Ele não participa da discussão, em momento algum. Quem aprova ou não, e quem publica, promulga e publica, é exclusivamente o Congresso Nacional. Por que é o Congresso Nacional? Porque ele é o poder constituinte derivado reformador. Ele está alterando a Constituição. Só ele pode fazer isso. Por isso que essa espécie normativa é genuinamente congressual. Ok, gente? Tá. Então, ela só podia estar logo abaixo da Constituição. Pela questão da compatibilidade. Se a lei maior é a Constituição, a que vem abaixo, a que altera a Constituição, ela só podia estar aqui, ligadinha à Constituição Federal. Portanto, pela hereditariedade, pela hierarquia constitucional, abaixo da Constituição, a emenda constitucional, ou seja, a proposta de emenda constitucional. Ok? Bom, aí, ele diz o seguinte, peraí, mas dentro do Estado não existe só essas espécies. Você precisa entender que as espécies normativas, a lei, ela tem especificidades. Então, a gente volta lá para Aristóteles, que toda vez que a gente vai falar do Estado, a gente tem que voltar obrigatoriamente para Aristóteles, que viveu lá 394 a.C. Aristóteles diz o seguinte: existem duas espécies normativas. Dizer, aquelas que são fundamentalmente importantes para organizar o Estado, elas vão ser chamadas de leis constitucionais. E aquelas que regulam todas as outras matérias, que, portanto, não têm o condão de organizar o Estado, elas vão ser chamadas de leis comuns. E essas leis comuns hoje têm o nome de leis ordinárias. Elas seguem ordinariamente uma organização. Então, você pega qualquer regulamento, Constituição Federal, Códigos Infraconstitucionais, Código Penal, Código Civil, a CLT, todas, mais de 90%, claro que eu estou falando aqui um número aleatoriamente, mais de 90% dentro desses códigos é formado por lei ordinária, que são as leis comuns. Então, a própria Constituição. Então, veja,
a lei ordinária, a lei comum, né, que está diante da grande maioria das situações da organização do Estado, nós precisamos ter noção ter entendimento da sua existência. Elas completam, na verdade, a grande maioria dos códigos da Constituição e assim sucessivamente. Então, como elas são leis específicas e vêm por exclusão, porque elas não organizam o Estado, então, tudo que acontece depois que o Estado utiliza, na verdade vai ser chamado de lei comum ou lei ordinária. Veja bem, acontece que aparece uma situação aqui em que quem joga snook, bilhar, sabe disso, o cara fica snookado na bola 7 ali e ele precisa dela e fala, e agora? Então, é como se a gente estivesse dando um jeitinho, eu estou tentando explicar assim, porque eu acho que vai ser mais fácil vocês compreenderem. Cria-se a chamada lei complementar, que tem a mesma natureza jurídica da lei ordinária, seria uma lei comum, mas ela é chamada de complementar porque ela vem complementar algo. Então veja, se vocês ouviram isso aqui, a partir disso a gente cria, na verdade, uma interpretação para fazer essa diferença e ficar factível o entendimento. Então vamos pensar aqui no seguinte, ó. Não vou apagar aqui não, porque eu posso utilizar. Ó, imagine o seguinte. Ó, aqui nós estamos tratando da Constituição. Portanto, estou com a Constituição aqui, eu sei que as leis constitucionais aqui, elas na verdade organizam o Estado e tudo mais. Grande parte do que está dentro da Constituição são leis ordinárias. Veja, porque ela está aqui, embora não tenha nenhuma organização, eu mostrei para vocês. Inclusive, se vocês lembrarem lá, quando a gente falou assim, olha, gente, você tem uma visão da Constituição pelo aspecto sociológico, pelo aspecto político, pelo aspecto jurídico, pelo aspecto cultural. Lembra que nós tratamos disso aqui? Veja, quem é que tratava, que via a Constituição com um olhar político? Carl Schmitt. O que ele falava? Ó, existem regras que organizam o Estado, que são chamadas leis constitucionais, que elas estão ali para organizar a organização do Estado, a organização dos poderes do Estado, defesa da ordem constitucional, está tudo nos livros da Constituição. Aí ele diz o seguinte, mas tem coisa dentro da Constituição que não organiza. Eu dei exemplo para vocês do artigo 242 que fala lá do colégio Dom Pedro I. Lembram disso? Nós estamos tratando disso. Então veja, dentro da Constituição, vou dar um pulo do lugar para vocês. Constituição tem três espécies normativas aqui. Ó, as emendas constitucionais, as leis complementares e as leis ordinárias. São três espécies que, na verdade, estabelecem o conteúdo da Constituição. Ou você tem uma emenda constitucional, uma lei ordinária, ou uma lei complementar. Então pensa no seguinte para você entender. Embora eu não estou dando aula das espécies normativas, estou quase dando, né? Veja, o que faz uma emenda? Ela atualiza a Constituição. Quando ela atualiza, ela está atualizando quem? Uma lei ordinária. Você tem uma lei ordinária lá dentro, que vai ser alterada por uma emenda constitucional, porque você só altera a Constituição através de emenda constitucional. Mas e o que é isso aqui? Isso aqui é o que eu falei para vocês, que é o snook na bola 7. Pensa bem. Estou levando-os a interpretar que vai ficar fácil. O constituinte originário, quando estava elaborando a Constituição, eles sabiam que estava criando uma Constituição que seria muito difícil modificar. Já vimos aqui. Porque você tem que, para modificar a emenda constitucional, 3/5 em duas votações, 3/5 em duas votações. Mas peraí. Nós estamos num momento difícil, tem intervenção, então não pode alterar. Bom, qual é a forma de alterar? A apresentação de um terço de deputados ou senadores e tal. Peraí, mas tem um detalhe, se não for aprovado, aí não pode mais nessa sessão legislativa, só na prova. Você percebeu que existe
um monte de impeditivos para aprovação de uma emenda, além do quórum, que é absurdamente alto. 3/5 e 3/5 e 4 votações. Então, perceptivelmente, porque a Constituição, gente, foi elaborada para um sistema parlamentarista. Eu já falei isso para vocês. E no fim, foi aprovado o presidencialismo. Então a gente convive com essa dificuldade. Então veja bem, eles pensando nisso, eles falaram assim, ó, tem um detalhe, tem determinadas matérias que são tão importantes e que a gente sabe que se colocar a deixar para ser aprovado através de uma emenda, não vai dar. E se não der, o que acontece? Vai ficando congelado, ou seja, você vai petrificando aquilo porque precisa de mudança e você não consegue aprovar a emenda e ela vai ficando congelada aqui dentro, percebeu? Então eles falam assim, ó, então tem matéria aqui dentro que é tão importante, que não pode ser aprovado por emenda constitucional, porque emenda constitucional você quase mesmo não aprovar, porque a gente não tem, ninguém tem essa maioria de 3/5. Então eles falam assim, bom, então vamos deixar fora da Constituição, através de uma lei ordinária. Bom, mas peraí, se você deixar isso através de uma lei ordinária, você cria, aí, ao invés de você congelar, petrificar, você deixa a possibilidade dela ficar absolutamente volúvel. Veja, de sendo mudanças constantes que também dá desequilíbrio. Aí veja bem, uma coisa é petrificar, outra é tornar volúvel, eles foram no meio termo, que a gente chama de tertum genus. Criaram essa lei complementar para dizer o seguinte, ó, ela vai estar dentro da Constituição, está aqui a Constituição, ela vai estar aqui dentro, só que ela não vai ser alterada por emenda constitucional, ela vai ser alterada por uma lei complementar. A lei complementar precisa de maioria absoluta, nem é fácil como a lei ordinária, que precisa de maioria simples, e nem é difícil como a emenda constitucional, que precisa de 3/5. Só que ela diz o seguinte, ó, para ser lei complementar, é como se vocês que estão lá encapando o caderno das crianças aí para começar aula, vocês têm que encapar com uma etiqueta ali, nome, papapá, mesma coisa. Então ela diz o seguinte, quando for lei complementar, ela tem que como se tivesse uma etiqueta dizendo, eu sou uma lei complementar, ela precisa se identificar. Então você pode ver, se quiserem ver, vai lá, artigo 45 mesmo, lá no final está dizendo assim, essa matéria é regulada por lei complementar. Se não está escrito que é lei complementar, é porque é uma lei ordinária. Se está escrito que é lei complementar, aí a lei complementar, ela estabelece duas diferenças com a lei ordinária. Ou seja, material e formal. Qual é a condição material? A matéria de lei complementar já está inteiramente dentro da Constituição. Portanto, imagine que nós estamos presentes aqui e falamos, nós podemos apresentar um projeto de lei complementar e projeto de lei ordinária, ela permite a iniciativa popular. Nós podemos apresentar um projeto de lei. Aí a gente fala assim, vamos apresentar um projeto de lei ordinária, aí a gente apresenta o projeto, quando chega lá, no Congresso Nacional, ele falou, peraí, essa matéria já existe dentro da Constituição, ela já está disponibilizada aqui. Bom, se ela já está disponibilizada, está escrito lá, eu sou uma lei complementar. Portanto, o nosso projeto vai ser um projeto de lei complementar. Veja, toda lei complementar só pode ser alterada por lei complementar. Então, a lei ficha limpa, ela, na verdade, ela veio alterar uma lei complementar que tratava do assunto. Então, pensa bem, quando o legislador constituinte originário, lá, que foi elaborar a Constituição do Brasil, ele já colocou dentro da Constituição várias matérias que ele escreveu assim, eu sou uma lei complementar. Por quê? Porque eles sabiam que se deixasse como emenda, como lei ordinária, você só podia alterar como emenda. Então elas já estão aqui dentro, exatamente para poder, inclusive, facilitar e oxigenar, na verdade, a alteração daquela espécie. Se deixasse como lei ordinária só podia ser alterado por emenda, ela ia precisar do quórum de 3/5. Então, essas matérias,
São muitas matérias importantes que estão dentro da Constituição e são alteradas por lei complementar, mas elas já estão aqui dentro. Então, como é que você faz uma diferença material de lei ordinária e lei complementar? A diferença material é que toda matéria de lei complementar já está dentro da Constituição. A gente não estabelece novidade em relação a isso, elas já estão lá dentro, todas elas. Portanto, se você apresentar um projeto e ela já existe aqui dentro, o projeto vai ser de lei, de alteração de lei complementar. E se não tiver escrito que é lei complementar? É lei ordinária. Então, a diferença material está exatamente na identificação daquilo que é estabelecido como lei complementar. E a outra diferença, a diferença formal, está no quórum de aprovação. Uma lei ordinária, veja, não está escrito que é lei complementar, não, então você tem uma lei ordinária. Uma lei ordinária, para ser aprovada, ela precisa simplesmente de maioria absoluta. Professor, você acabou de falar que não abre os trabalhos se não tiver maioria absoluta, agora você está falando que você aprova a lei ordinária com maioria simples? Exatamente as duas coisas. Quórum para a abertura dos trabalhos é maioria absoluta. Então você não abre os trabalhos com menos de 257. Quórum de aprovação é maioria simples, que você faz em cima do quórum de maioria absoluta. Exemplo, para não ficar mexendo na cabecinha de vocês aqui. Vou fazer uma conta redonda para dar entendimento. A partir de 257, você tem maioria absoluta, certo? Então 257, 258, 260, 300. Bom, tentamos imaginar que a Deus estava, tem 300 deputados inscritos. É claro que já atingiu a maioria absoluta. Agora você faz maioria simples em cima da maioria absoluta. Abriu com 300, agora você vai precisar de no mínimo 151, porque isso é a maioria simples em cima da maioria absoluta. Entendido? Entendido? Gente, se você não entendeu, ó, existem formas de aprender. Tem gente que já recepciona e já aprende. E tem gente que demora um pouco mais. Não é que você é mais inteligente ou menos inteligente. É a forma de recepção. Se você tem dificuldade, a pessoa fala de novo. Às vezes a gente fala uma, duas vezes a pessoa compra a ideia. Então veja, a maioria absoluta é para abrir os trabalhos. Serve para qualquer espécie. Tanto é que eu falei que você, para aprovar uma emenda, você precisa de 308, mas com 257 você abre. Só que você abre e fecha, porque já não tem quórum. Quórum de aprovação da lei ordinária é a maioria simples, mas isso é feito em cima da maioria absoluta, que é a abertura do trabalho. Agora, o quórum para aprovar lei complementar é da maioria absoluta. Mas a lei ordinária não é por pé? Hã? A lei ordinária não é por pé? Não. PEC é proposta de emenda constitucional. A lei ordinária, para ser alterada quando ela está dentro da Constituição, ela só pode ser alterada por uma emenda constitucional, porque ela está dentro da Constituição, já é uma lei constitucional. Para elaborar uma lei ordinária, seja qual for ela, a lei ordinária, que normalmente está fora da Constituição, ela está dentro de todos os códigos. A lei ordinária a gente aprova com maioria simples. Significa dizer que você tem abertura por maioria absoluta e por maioria simples em cima da maioria absoluta. Ok? Agora, quando você vai alterar alguma coisa dentro da Constituição, você vai alterar alguma coisa dentro da Constituição, ali você vai encontrar uma lei ordinária ou uma lei complementar. A lei complementar só pode ser alterada por lei complementar. Portanto, a outra espécie possível é uma lei ordinária. A lei ordinária só pode ser alterada por emenda constitucional, se estiver dentro da Constituição. Agora, quando você vai criar uma lei ordinária, a espécie normativa, a lei ordinária, é aprovada por maioria simples, quórum de aprovação, em cima de maioria absoluta, quórum de abertura de trabalhos. Ok? A lei complementar é a maioria absoluta. Nos dois casos. Nos dois, né? Porque maioria para abrir os trabalhos é sempre o quórum é o mesmo. Então, abrir os trabalhos, quórum de maioria absoluta. Não importa qual espécie que você vai tratar. Tem 257 na Câmara, tem 41 no Senado, abre o trabalho. Agora. Aí, por exemplo, na lei complementar, se eu tenho 300 deputados. E aí, para ela ser aprovada, precisa de 257 votos. É porque isso? 257 se refere aos 513. Exatamente, Então, é isso?
Na maioria absoluta, sim. Na lei complementar? Na maioria absoluta, porque o 257 se refere, é o primeiro número da maioria absoluta. Então, se tiver 300, pode fazer. Não, a 300 é para abertura. Sim. Mas você percebeu que... 300 lá dentro. Sim, 300 lá dentro. Agora, aí tem que atingir a vou te dar um exemplo aqui que eu sou de. Se você está jogando, vou te explicar de outra forma. Você está jogando palitinho em 50 pessoas. Veja, a chance de alguém chamar branco e ganhar é quase zero. É ou não é? 50 pessoas jogando palitinho, você grita branca, será que tem 50 pessoas, cara? Pode ter. Então, quando você coloca aqui, maioria absoluta, a partir do 257, abrir os trabalhos, eu nunca vi 257 aprovar uma lei complementar que precisa de 257. Mas se, matematicamente, você tem que dizer que é possível. Politicamente é impossível, porque como você tem uma casa de discussão, ninguém vai estar votando da mesma forma. Você vai ter 3 ou 4 facções votando de forma diferente. Mas é possível. Matematicamente é possível. Aí que os 257, os 50 chamam branco e todo mundo está de branco. Não. 257, eu nunca vi isso, porque lá é uma casa de divisão. Mas matematicamente é possível. Entendeu? Matematicamente, gente. É diferente de politicamente. Mas se perguntar, é possível? Claro que é. O número é claro e frio. Precisa de 257. Tem 257 que votaram a favor. Você está aprovando o projeto. Então, a diferença entre lei complementar e lei ordinária, ela é material, porque a matéria de lei complementar, ela está escrita na Constituição. Veja, se não tiver escrito que é lei complementar, é lei ordinária. E a outra diferença é formal, ou seja, na forma de aprovação de quórum. Lei complementar, maioria absoluta para abrir, maioria absoluta para aprovar. Lei ordinária, maioria absoluta para abrir, porque todas precisam de maioria absoluta. Mas aí você tem lei, você tem o quórum da maioria simples para aprovar. Então, lá, em cima de 257, 129 votos, você aprova uma lei ordinária. Por isso que a nossa Constituição seria absolutamente volúvel se você a alterasse através de lei ordinária. 129 votos, você alteraria a Constituição. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, porque eu preciso pôr isso na cabeça de vocês. Alguém ficou com alguma dúvida até aqui? Então vocês perceberam que nós estamos tratando aqui, emenda constitucional, lei complementar e lei ordinária. Entenderam a especificidade? Quando o Hans está tratando disso, gente, veja bem, você chega aqui e fala, olha, gente, está lá no artigo 59 da Constituição Federal. Você tem a Constituição, as emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, depois leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções. Você acha que eu decorei isso? Não. Se aprendeu isso aqui, existe uma sequência que ele chama de compatibilidade. São as regras que se compatibilizam em relação à Constituição. Ok? Então veja, agora a gente vai tratar de duas outras regras que estão aqui, quer ver? De uma forma para a gente entender. Essas outras duas, você percebe que aqui a gente tem uma situação mais ou menos de semelhança. As outras duas, você tem aqui leis delegadas e medidas provisórias. Essas duas espécies aqui, elas têm uma exclusividade. Quando o legislador as criou, ele criou pensando exatamente no seguinte. Vou te dar praticamente estou dando uma aula aqui de poder de elaboração de espécie normativa, mas eu estou achando importante, porque eu percebo que talvez vocês não tiveram essa. Então, veja, pensa no seguinte: quando nós estamos tratando por exemplo, de um projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária, existem 3 fases da lei. Apresentação do projeto, chama fase introdutória. Depois a discussão nas 2 casas, chama-se fase constitutiva. E depois você tem uma terceira fase que, se o projeto chegou lá, porque ele já não é projeto, é lei. Na terceira fase você tem a fase complementar, que é promulgação, dá um número para a lei. Publicação, publicar no Diário Oficial da União. E ela entra em vigência. Então, pensa bem, 45 dias internamente, 90 dias
externamente você tem a vigência da lei. Pensa bem. Então nós estamos pensando no seguinte: será que existe um tempo determinado para aprovar uma regra no Brasil? O projeto de lei ordinário, que é lei comum, pai. Qualquer pessoa pode apresentar um projeto de lei. Já mostrei para vocês aqui, inclusive, o projeto popular. E esta passagem deste projeto nas duas casas, se ela for classificada como urgente, ela vai demorar pelo menos 100 dias. 100 dias para ser aprovada. Por que razão? Porque o legislador diz o seguinte: se ela é urgentíssima, ela tem que ser apresentada como um projeto de lei ordinária pelo sistema de urgência. Isso significa que ela vai passar à frente de todas as outras espécies que não tem, na verdade, o condão de ser urgente, menos medida provisória, porque essa sempre é urgente. Então, veja, ela precisa ter urgência para ser aprovada, porque tem alguma coisa que está acontecendo no Brasil, vai acontecer, e você só faz, ninguém cria uma situação por telefone, tem que ser tudo através de lei. Tem uma diferença entre o particular, somos nós, né, pessoa física ou jurídica é a nossa empresa, e o Estado. O particular, o privado, isso vem lá da Revolução Francesa. Pode fazer tudo o que quiser. Pode fazer tudo? Pode, desde que não seja crime e invasão de direito de outro. Quem que determina se é crime ou não? A lei. E o Estado? O Estado não. O Estado só pode se mover se tiver lei. Você percebe que há uma diferença? Eu posso fazer o que eu quiser, desde que não tenha uma lei me impedindo. Aqui não. O Estado só pode se mover se tiver uma lei. Existe uma diferença entre o privado e o público. Então veja bem, vamos pensar no seguinte: se entrou que esse projeto, ele é importantíssimo, o legislador já deixou na Constituição, lá nos artigos 61 e seguintes, de que ele, no máximo em 45 dias, ele tem que ser aprovado na primeira casa. Não pode passar de 45 dias. Isso aqui é tempo recorde. 45 dias para aprovar um projeto na Câmara. Depois que aprovou na Câmara, vai para o Senado. Portanto, o Senado é caso independente, ele precisa ter pelo menos 45 dias também para ser aprovado. Isso é projeto de urgência. 45 dias aqui, 45 dias aqui, já deu 90. Você imagina, se a gente precisa de uma situação hoje, a Inês está morta já, né? Porque 90 dias para resolver uma coisa, mas tem um detalhe. Aqui teve emendas no projeto primitivo. Se tem emendas e a Câmara Revisora aprovou um projeto que ela mesma criou alterações, veja, esse projeto vai ter que voltar para cá, para a primeira casa, decidir sobre as emendas. E tem mais 10 dias. Toda vez que tem alteração na casa revisora, as alterações precisam ser aceitas ou não pela casa que a gente chama de deliberação inicial. Então, 45, 90. Tem mais 10 dias para essa casa aprovar ou não as emendas que foram colocadas. Vai dar 100 dias. Como é que você pode resolver uma situação 100 dias depois? Percebeu? Aí o que o legislador pensou? Não, nós não podemos deixar uma situação dessa. Tem coisa que a gente precisa resolver ontem, não é nem hoje. Percebeu? Você está vendo que eu estou te levando para entender o que são essas duas aqui. Eles vão falar o seguinte: nós precisamos ter uma situação em que alguém tem que se responsabilizar por criar uma espécie normativa, veja, no mesmo dia, se possível até um dia antes. Claro que aí não dá para voltar para o passado, é uma forma de dizer. E quem que poderia assumir essa responsabilidade? A pessoa com o maior cargo, o cargo mais altivo dentro da República, que é quem? O presidente. Portanto, deu-se a ele a possibilidade de editar uma lei delegada ou uma medida provisória. São espécies normativas que só podem ser, na verdade, apresentadas pelo presidente da República. Ok? Portanto, você percebeu que quando o Hans Kelsen faz isso, ele está, na verdade, especificando cada regra dentro do Estado. Então você tem aqui, o Brasil está sendo invadido aí, qualquer coisa assim, situações assim.
Então, ou alguma coisa urgente, né, que você precisa de uma medida provisória, uma lei delegada e uma medida provisória. Eu vou explicar as duas juntas porque a diferença é uma só. Aqui ele precisa pedir autorização, aqui ele não precisa pedir autorização nenhuma. Ele edita, publica a lei em vigência. Vê? Nenhuma das duas, inicialmente, seriam leis. Por quê? Para ser lei, precisa passar pelo Congresso Nacional. Quem elabora a lei no Brasil é o Poder Legislativo. Então, a lei delegada, por que ela é lei? O Presidente da República, ele tem, por exemplo, ele vai apresentar um projeto de lei delegada, ele precisa passar para o Poder Legislativo o assunto que ele quer, na verdade, estabelecer um projeto de lei delegada. E o Congresso, por maioria simples, Câmara e Senado, vão decidir. Mas percebeu que ele está pedindo autorização. Então você pega no Brasil, deve ter 2 ou 3 leis delegadas. Tem só Fernando Henrique Cardoso e Lula na primeira, lá no segundo, terceiro mandato, primeiro e segundo mandato, os dois juntos, deu mais de 20 mil medidas provisórias. Por quê? Porque eles editam medidas provisórias. O Presidente da República acabou de editar uma medida provisória agora, né? Porque para desonerar a folha, ele percebeu que o Congresso votou contra, o que ele fez? Criou uma medida provisória. A medida provisória, ele edita, publica, ela entra em vigência. É como você consertar um avião no ar, porque depois que entrou em vigência, é que o Congresso Nacional precisa, na verdade, estudar e interpretá-la para aprovar ou não. Por quê? Enquanto ela for medida provisória, ela não é lei. Ela é uma espécie normativa com força de lei, porque ela pode criar deveres, obrigações e direitos, mas ela não é lei. Portanto, ela só vai se tornar lei quando ela passar pelo Congresso Nacional e o Congresso Nacional aprová-la. Aí ela deixa de ser uma medida provisória e passa a ser. Vou dar um spoiler aqui que pergunta que eu ia fazer na prova. Aí, se a medida provisória é aprovada, ela vai ser uma lei complementar ou vai ser uma lei ordinária? Depende da matéria. Então, mas aí foi quase na metade da resposta. Depende da matéria, mas ela vai ser complementar ou ordinária? Ela só pode ser lei ordinária, né, gente? Por quê? Se fosse uma lei delegada, ele não pode apresentar uma medida provisória, porque isso aqui já existe dentro da Constituição. Só podia alterar a lei complementar, só pode lei complementar. E poderia até apresentar um projeto de lei complementar, mas não uma medida provisória. Fala, qual é a dúvida? A medida provisória somente se não for... Não, existe a medida provisória, claro que eu estou dando pincelada. Existem situações que impedem, por exemplo, vou lembrar que acho que ninguém é dessa época aqui. Bom, quando o Collor de Mello se tornou presidente da República, Collor se tornou presidente da República em 1989. 92 ele caiu. Ele governa de 90 a 92, 92 ele é impeachmentado. 89, veja, ele toma posse no dia 1º de janeiro de 1990, a primeira atitude dele, ele tinha a Zélia Cardoso de Mello, que era ministra da Economia. Primeira atitude dela, vocês já viram falar disso, bloqueou todos os cruzados das pessoas, conta da poupança, investimentos e da conta normal. Da conta corrente. Acontece que você acorda de manhã, vai lá e fala, pô, tem mais nada. Então, foi uma das épocas, aqui eu estou falando como advogado na época, que a gente mais ganhou dinheiro, porque a justiça decidiu que isso era inconstitucional, você bloquear o dinheiro que não lhe pertence, está bloqueando o dinheiro do outro. E a justiça determinou que isso é inconstitucional e a gente desbloqueava. Aí teve uma situação, ia lá na Paulista, que é a Justiça Federal, você entrava com uma ação, e você tinha liminar, com a liminar que saía na hora, a gente já ia lá, desbloqueava o dinheiro, tirava o dinheiro do banco naquele momento. Você imagina que isso encareceu os cofres públicos, porque ele prendeu 20 mil, você me contrata, tem honorários advocatícios, tem custos processuais, de 20 vai para 25. Aí você imagina
a população toda entrando com a ação. A gente entrava com a ação o dia inteiro. Então, isso foi penoso. Aí o que eles resolveram dentro da Constituição? Por emenda constitucional. Dinheiro que está na conta de alguém não pode ser objeto de medida provisória. Então, essa é uma das condições. Então, a medida provisória, ele pode editar? Pode. Mas existem algumas situações. Por exemplo, ele não pode modificar, por exemplo, as leis judiciais. Né? Um projeto que tem que ser um projeto específico do Ministério Público, que tem matéria dentro da Constituição. Lei penais, leis tributárias, né? Leis civis, não pode vir através de uma medida provisória. Então ela tem situações específicas. Uma das condições é que, se uma medida provisória, ela não pode alterar uma lei complementar, evidente que ela só pode ser alterada por lei complementar. Ela não pode tratar do mesmo assunto. Então, claro que ele tem limitações. Mas no momento em que ele edita a medida provisória, ela entra em vigência e começa a funcionar. Medida provisória, eu dava essa matéria aqui, né? Uma das situações é que chega um momento que você não tem mais resolução. É possível você ter uma obrigação e sem ter a lei, né? No caso da medida provisória. Você tem a obrigação e você não tem a lei. Então a lei caiu, mas a obrigação continuou. Então isso é uma das falhas nesse sentido, por exemplo, de medida provisória no Brasil, porque ela estava feita por uma Constituição que ia ter um sistema parlamentarista. O sistema presidencialista ele vai deixar vácuos, principalmente nas espécies normativas. Eu sei que eu estou sendo objetivo, gente, porque a aula não era para isso, tá? Mas tá. Professor, mas o professor está falando das aulas do slide, da aula 7. Não. Não é isso que eu falei. Eu passei no slide porque é evidente que eu quero. Não, tá tudo lá. Se a gente for dar aula de medida provisória, eu fico 2 aulas falando aqui, porque isso que eu acabei de falar aqui é uma das possibilidades. Sim. Se a medida provisória caiu, você tem que apresentar um decreto legislativo. Você tem prazo para apresentar. Se você não apresentar um decreto legislativo até 60 dias, embora a medida provisória tenha caído, a obrigação continua. Sim. Aí você tem uma obrigação e não tem o veículo que estabelece a obrigação, que seria a lei ordinária, por exemplo, se ela fosse transformada. É isso que eu estou dizendo, mas eu não estou descendo isso. Então, eu quero... Só para eu entender, então a lei ordinária ela só regulamenta coisas que a Constituição ainda não falou sobre? Não. Veja, o que eu estou falando da lei complementar é que a lei complementar, ela traz embutida nela uma situação que, por lei ordinária, você tem uma facilidade muito grande de alterar, que seria pelo quórum da maioria simples. Veja, se você coloca dentro da Constituição, portanto ela só pode ser alterada por uma emenda constitucional, o quórum da emenda é de 3/5, em 4 votações. Então você deixaria muito difícil a alteração. Então o que o Constituinte resolveu? Ele criou uma coisa no meio, uma situação intermediária. Criou a chamada lei complementar, porque ela está colocada dentro da Constituição, mas ela não é alterada por emenda constitucional. Embora esteja dentro da Constituição, se ela diz assim, eu sou uma lei complementar, ela vai ser alterada por outra lei complementar. A lei complementar exige o quórum da maioria absoluta, que é 257 votos. Se não tivesse escrito eu sou uma lei complementar, ela é uma lei ordinária. Para alterar a lei ordinária dentro da Constituição, só através de emenda. Aí você precisa de 308 votos em 2 votações na Câmara e 47 votos com 2 votações no Senado. Entendeu? Então veja, a lei complementar foi uma forma de dar uma amenizada, porque a nossa Constituição, como ela tem a classificação, falta 5 minutos, vocês me avisem aí, tá, gente? Como ela tem a classificação de super rígida, você percebeu que eles falam assim, isso aqui não vai ser alterado. Ninguém tem a maioria para alterar isso. Isso aqui vai ficar engessado. Então, olha lá o artigo 45. Quem está com a Constituição aí, a minha está aqui dentro. Eu vou pegar, está tudo sujo. Olha lá como ela vai falar no final que trata-se de uma lei complementar. Essa matéria é regulada por uma lei complementar. Quem está com a Constituição? Bruna? Achou? Sim. Ela está falando das 513 cadeiras. Isso.
Lá no final você vai ler que Lei complementar número 78 de 30 de 12 de 1993. regula essa matéria. Você percebeu? Então veja lá. O que eu estou falando aqui? O IBGE, pela população, né, passa para o Congresso Nacional que, de acordo com a nossa população, eles estabeleceram que nós íamos ter 513 deputados. Bem, se isto aqui tivesse dentro da Constituição e não tivesse registrado que era uma lei complementar, significa dizer para vocês que ela seria uma lei ordinária e só poderia ser alterada por emenda constitucional. Sabe quando que a gente alterar isso? Porque os estados, veja, tem muito interesse nisso. Então você fala, São Paulo tem 70 deputados, nós queremos alterar. Por quê? Eu quero que seja a maioria, a proporcionalidade absoluta, que São Paulo tenha mais de 100 lá. Aí os estados do Norte e Nordeste vão falar, não, de jeito nenhum, nós queremos que seja até mais, né, que o mínimo seja 15, seja qual for o tamanho do estado. Você percebeu? Esta discussão cada um traz para si. Então você nunca ia aprovar uma emenda constitucional para fazer alteração. Acontece que ia chegar um momento que 513 já não corresponderia aqui que nós temos na sociedade. 513, eles levaram em consideração 200, na época era 204 milhões de habitantes. E se a gente tiver 500 milhões de habitantes e tiver emenda constitucional, você não consegue aprovar, você continua com o fora de 513 com a população duplicada e você não consegue alterar. O que eu estou tentando mostrar? Tem situações que eles colocaram como lei complementar porque eles sabem que aquilo é importante e que através de emenda dificilmente se alterar a Constituição. Sim. Ok? Então veja, a diferença entre a lei delegada e a medida provisória está exatamente na situação em que na lei delegada o presidente precisa apresentar para o Congresso o assunto que ele quer apresentar, na verdade que ele quer criar um projeto de lei delegada. O Congresso tem que aprovar que aquele assunto seja objeto de uma lei delegada. Então, ele fica dependendo da autorização do Congresso. Na medida provisória, que é o que eles utilizam, não. Ele tem tanto é, gente, só para finalizar, a medida provisória, ela tem duas situações que foram colocadas, e isso vem lá do direito italiano, da Constituição italiana, que ela precisa ser relevante e urgente. A matéria precisa ser relevante. A matéria precisa ser urgente. Então você fala, olha, gente, como é que a gente pode esperar 100 dias aqui, como eu mostrei para vocês? Então, precisa ser urgentíssimo. E não pode ser qualquer coisa, porque se for qualquer coisa, o presidente que apresente um projeto de lei ordinária. Se não tem urgência, não tem tanta importância assim, apresente que ele é um dos que pode apresentar um projeto de lei ordinária. Mas como é urgentíssimo, não pode esperar os 100 dias. Precisa ter. Só que aqui no Brasil a gente conseguiu desconfigurar, que aqui a gente muda até o passado, né? Agora a gente conseguiu desconfigurar esta questão da medida provisória ser urgente e relevante. A Dilma Rousseff, quando presidente, ela apresentou, através de uma medida provisória, aquelas chamadas Lei da Copa do Mundo, que ela apresenta uma coisa futura, que você não sabe se aquilo, qual é a urgência de uma coisa futura. Ela apresenta um projeto na verdade, ela discute a matéria da chamada Lei da Copa do Mundo, ela apresentou uma medida provisória, acho que 60 dias antes de começar a Copa do Mundo. Como é que você sabe se aquilo vai ser relevante ou urgente? Tinha que vir através de uma lei ordinária. Aqui a gente mudou essa questão. Aqui o Supremo fecha os olhos e aprova a medida provisória, que não é nem relevante nem urgente, infelizmente, porque a relevância e a urgência são chamados restrições constitucionais. A primeira apreciação que se faz é: a matéria é relevante? Não, então não pode, já tem que ser, aquilo já tem que ser reprovado. A matéria é urgente? Não, então não pode ser aprovada como medida provisória. Mas no Brasil a gente, infelizmente, o Congresso Nacional aprova depois, porque ele podia de imediato falar: opa, peraí, o presidente da República, ele pode editar uma medida provisória, ela entra em vigência? Sim. Mas se a matéria não for relevante e urgente, o Congresso já tem que derrubar. Fala: opa, isso aqui não é urgente, isso aqui não é relevante, mas não faz isso. E ela, às vezes você tem uma medida provisória, porque ela tem 60 dias e pode ser renovada por 60. O que eles se utilizam? Bom,
A gente precisa de um efeito imediato, até derrubar passou 120 dias. Então o que eu queria era que ela entrasse em ação. Daqui 120 dias, se ele derrubar, não importa, já surtiu efeito durante 120 dias. Percebeu? E isso acontece, infelizmente, porque tem essa possibilidade dele publicar e entrar em vigência. Então existem países que penalizam e punem o presidente quando apresenta um projeto de lei porque apresentou, ela tem que entrar em vigência. Isso é obediência constitucional. Depois percebe, opa, peraí, o cara só quis se utilizar do tempo e eles são penalizados. No Brasil, eu nunca vi ninguém ser penalizado por medida provisória. A gente volta daí, vamos.